Olá, querido amigo, querida amiga, a paz do Senhor para você. Sou o pastor José Bispo e aqui está comigo a pastora Michele. Amém. E o pastor Celso. Graças a Deus, amém. Obrigado por vocês terem atendido o nosso convite. Amém. Nós estamos aqui em mais um vídeo, das nossas séries de vídeos que nós estamos publicando nesta quarentena, para demonstrar a igreja do Senhor na terra a respeito de vários temas. Hoje nós queremos abordar um tema bastante interessante, bem peculiar, que pastor Celso e pastora Michele é lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis. Eu acho bem bacana toda a estrutura desses dois livros de Reis, tanto o seu primeiro quanto o segundo, por ser um livro bem peculiar. Há quem diga que esses dois livros eles se parecem muito com os livros de crônicas, tanto na sua versão como 1 e 2 Crônicas, e também arremete um pouco a ideia de 1 e 2 Samuel. Mas eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, queridos irmãos, que o livro de 1 e 2 Reis, ou os livros de 1 e 2 Reis, eles são bem peculiares. Por quê? 1 e 2 Samuel vai falar sobre o profeta Samuel, é claro, ao correto seu próprio nome, e também ele fala sobre o início da dinastia de Israel, mas ele vai falar só sobre Saul, que foi o primeiro rei, pastor Celso, e pastora Michele remete um pouco à história de Davi, Então ali ele se finaliza. E eu já salto lá para falar um pouquinho de 1 e 2 Crônicas, que eles vão falar somente dos reis da dinastia de Judá. Então seria somente os descendentes de Davi. Já se 1 e 2 livro de Reis, eles tratam tanto dos reis do Reino do Norte, quanto dos reis do Reino do Sul. Então eles vão falar sobre os reis de Judá, quanto os reis de Israel, ou Israel, em que os reis do Reino de Israel, quanto também dos reinos de Judá, tá bom? Então ele é bastante peculiar, e nós queremos hoje falar de uma situação que a Bíblia vai ressaltar lá no capítulo 6, pastor Celso. É um tema bem interessante, porque parece-me com algo que estamos vivendo hoje, Hoje nós estamos vivendo uma quarentena. Você está na quarentena e se não está, tá errado, hein? Deveria estar, tá bom? Porque são as ordens que nós estamos tendo das autoridades do nosso país. Então, olha só, pastor Celso e querida pastora Michele, esse texto ele vai falar sobre uma quarentena, um cerco que o rei da Síria ele faz em Samaria. Ele tem interesses ali militares, interesses políticos ali em Samaria, e ele quer muito ali, vamos falar, conquistar aquela cidade. Então ele chega e cerca a cidade de Samaria. E eles entram então na quarentena. A gente vai ver ainda no capítulo 6, a partir do versículo 8, que Ben-Hadad, o rei da Síria, ele institui esse cerco. E um belo dia, quando os samaritanos acordam, abrem as suas janelas, eles se deparam com o quê? Com o exército da Síria cercando as suas cidades. Então assim, o desespero é gigante, com certeza eu posso acreditar nisso, e eu até afirmo aqui que os habitantes de Samaria não imaginavam que iam ser sitiados, não estavam nos planos dele. E no seu plano estava a quarentena? Nos seus planos estava o Covid? No da senhora estava, pastora Michele? De forma alguma. Não estava. E do senhor estava? Você estava se preparando ali para o Covid-19, para ficar na quarentena, para fechar a igreja? Nós como pastores, fomos pegos totalmente de surpresa, como qualquer pessoa desse planeta. Agora, veja uma coisa, a Bíblia vai falar então que Eliseu, quando ele vê aquilo, ele enxerga de uma forma diferente. A visão dos habitantes de Samaria, ela é retratada pelo prisma, pela visão do servo de Eliseu.
É claro que o escritor aqui, eu penso assim, ele não fez uma enquete com todos os habitantes de Samaria, né, para saber como eles tinham visto aquele ser, aquela quarentena. Mas ele retrata para mim, para você, esta visão através do moço de Eliseu. E aquele moço, quando ele levanta, e eu vou assim pensar, abre as suas janelas e ele vê a cidade sitiada, a cidade cercada, ele entra em desespero total. Ele fica absolutamente inconsolável, pastor. Pastor Celso, ele fica assim, né, de uma forma inconsolada. Agora, o que faremos nós? Como sobreviveremos, né? Como que a gente vai tocar as vidas agora? Mas lá tinha um homem chamado Eliseu. Ele não era um homem qualquer, ele era um profeta, ele era um homem de Deus. E a Bíblia ressalta para mim, para você, que Eliseu, então, ele tem uma abordagem diferente da de Geazi, do moço dele. Ele vai olhar e ele vai falar: ei, você não está enxergando? E ele faz um pedido, e ele fala assim: Deus, abre os olhos do moço para que ele veja, para que ele entenda que o cerco que está aqui é menor do que o cerco que está após ele. Você lembra da palavra do Senhor, a qual nós estamos até fazendo aí a campanha, Salmo 91? Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. E não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole o meu dia. Nada. E Eliseu, ele reflete isso nas suas palavras. E ele chama o homem, né, e fala assim, faz uma oração e fala: Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Porque lá, além do exército da Síria, tinham cavalos e carros de fogo. É bem interessante. E, gente, eu gostaria de convidar aqui a pastora Michele efetivamente para essa conversa, porque no capítulo 26 e no capítulo 27 é muito forte o que a gente vê nesse texto, né? O rei, ele então decidiu fazer um passeio, ele decidiu dar uma caminhada na cidade. E ele passeia por cima do muro e ele é confrontado por uma mulher, pastor Michele. E a mulher faz uma pergunta assim para ele, né? Meio que uma indagação: ei, rei, resolve as nossas causas, porque ontem eu fiz um consórcio aqui com a minha vizinha e nós comemos o filho dela. E hoje é o dia de comermos o meu filho. E eu quero aqui chamar, né, a nossa querida pastora Michele aqui nessa conversa, porque ela é mãe, né? Então ela deve entender melhor do que eu e melhor do que o pastor Celso, né? Essa questão, esse sentimento, esse sofrimento, esse apelo que aquela mulher fez naquele momento de quarentena. E aí, pastora Michele, o que a senhora pode falar para nós, o povo do Senhor, a respeito disso? Bom, a situação ali em Samaria não era tão fácil assim. Eu vejo, além de uma questão de um cerco, de um povo sitiado, acuado, eu vejo desespero reinando naquele lugar. Sim. Hoje é diferente? Não. Se a gente para pensar que todos nós estamos em quarentena e que a ordem é fica em casa, muitas pessoas não veem problema nisso. Mas outros começam a se desesperar dentro de suas casas. O fato de privar a sua liberdade, de ir, o seu direito de ir e vir, mexe muitas vezes com o psicológico de muita gente. E olhando aqui, bispo, a gente vê essas duas mães. Que situação chegou a Samaria? A ponto de não ter comida. Sim. O que tinha, vendiam por um preço abusivo, muito, muito alto. Não está diferente dos dias de hoje, não é verdade? Verdade. Os comerciantes estão aproveitando da crise para elevar o preço das coisas. Misericórdia, vamos orar por eles, irmãos. E o que aconteceu? Comeram o filho de uma mulher por falta de alimento. E o trato foi como o bispo disse, foi como um consórcio. Hoje a gente come o seu. Mas quando foi a hora de comer o outro, ela escondeu o filho dela. E foi nessa hora que o rei estava passando, ela pediu: ei, rei, acode-me. E o rei ainda diz assim: peraí, como que eu posso, se Deus não te acudir, como posso eu te acudir? É interessante isso, né?
A gente vê hoje, pastor Celso, o pessoal cobrando muita providência, né, por parte do governo, por parte dos médicos, né? Gente, a grande verdade é que eles estão limitados, né? Porque tudo está no controle De Deus. de Deus. Então, assim, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. É verdade. Pois não, pastor, continue. E aí eu paro para meditar que hoje tem muitas pessoas enclausuradas, com problemas, além da quarentena, com problemas emocionais e psicológicos. É verdade. Pastor Bispo, quem já sofre de depressão, quem já sofre de ansiedade, o isolamento, piora tudo. É verdade. E essas mulheres, elas não viam saída. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que a tua saída está no Senhor. Glória a Jesus. Eu sei que o governo pode nos ajudar, ele pode dar um suprimento, ele pode liberar uma ajuda para cada um dos brasileiros. Sim. Mas aquilo que nós precisamos, a cura que nós precisamos não está na mão dos médicos, está nas mãos do Senhor. E a Igreja de Cristo precisa se levantar, precisa reconhecer os seus pecados, os seus erros e verdadeiramente colocar a sua confiança no Senhor. Amém? É verdade. Olha só, pessoal, essa questão que nós estamos abordando aqui, ela é muito séria. Porque algumas vezes você pode falar assim, olha, na minha casa tem alimento. Eu não estou privado de alimento, mas você pode estar privado de paz. Eu, como pastor, tenho recebido algum telefonema de crentes, olha, não se assuste, mas até de cristãos, de crentes da igreja. Toda hora disparam uma mensagem para mim, com medo de uma teoria de conspiração, com medo de uma coisa que está lhe faltando paz e está sentindo pânico. Tem algumas pessoas que estão me ligando e falam assim, olha pastor, quando o esposo sai e eu fico sozinha em casa, parece que o mundo vai desabar sobre mim. Então assim, querida irmã, nós queremos afirmar uma coisa para você. Mais uma vez, não quero ser redundante, porque em todos os vídeos eu falo isso, mas Deus, Ele tem o controle de tudo. Então fique tranquilo, o Senhor Ele permitiu. E eu quero agora chamar aqui o pastor Celso nessa conversa, pastor, porque é o seguinte, o rei, ele não tinha o que fazer, ou ele tinha? Ele não tinha o que fazer. Por que ele não tinha o que fazer? Porque Deus permitiu. E eu gostaria que o pastor Celso falasse um pouquinho a respeito disso para nós. Amém? Amém. É interessante aqui, observando aqui a fala da pastora Michele, aquela cidade, ela se encontrava em um total desespero, né? Tanto o desespero pela fome, pelo aquilo que eles não tinham para comer, a ponto de chegar a pensar no canibalismo, né? De comer seus próprios filhos. Difícil. Então, era uma situação muito complicada, estava muito além daquilo que a gente pode imaginar. Mas, às vezes, essa situação de hoje, às vezes, para uns, não chega a esse ponto, mas para outros chega, porque cada um tem uma personalidade diferente, né? Se a gente for olhar, e quando aquele rei se depara com aquela situação, ele se vê no total desespero, sem saber o que fazer. E ele agora começa a apontar, né, quem era o culpado daquilo. E ele aponta Eliseu como culpado. E interessante que ele agora vai de encontro a Eliseu para matar Eliseu, porque ele achava que Eliseu era culpado daquela situação. Pastor, falando um pouquinho sobre isso, né? Te lembra alguma coisa aí sobre profecias bíblicas, sobre reino, volta de Jesus, quem foi o culpado pelo caos no mundo? Uma coisa bacana da gente observar nesse texto é que o rei, quando questionado, né, ele traz uma ideia para a gente inicial de humilhação, né? Porque os símbolos da humilhação, principalmente no Antigo Testamento, é o quê? Rasgar as vestes, se cobrir de pano de cinza, raspar a cabeça e tal. Quando você observa ali no versículo 30, no capítulo 6, o rei ele faz isso. Mas logo em seguida, ele vem de dentro dele algo, como é que eu posso colocar? Ele externaliza aquilo que realmente ele tinha no coração. O que realmente ele tinha no coração? Eu preciso matar alguém.
Eu preciso matar alguém, gente. Eu preciso matar alguém. Porque assim, o que eu vou entender disso? Porque lá no capítulo 6 ainda, aqui, né? Nós estamos ainda no capítulo 6, no versículo 21, quando Eliseu coloca todo o exército da Síria no pátio de Samaria, né? Na praça, vamos assim falar para você entender, no meio da cidade, o que o rei queria fazer? Matar. O rei, ele queria matar todo mundo. E Eliseu falou: não, rei, vamos dar comida, vamos dar bebida, alimente-os e deixe-os ir. Então assim, aí agora eles estão cercados por este mesmo exército. E o rei agora fala: então o culpado é quem? É Eliseu. Porque se eu tivesse matado o exército da Samaria lá atrás, agora eles estariam me impressionando. Mas como Eliseu me oprimiu, agora eu irei matá-lo. E aí, pastor, o que o senhor pode nos falar um pouquinho mais sobre esse texto? É verdade. Sempre quando Deus, eu vejo dessa forma também, sempre quando Deus levanta uma pessoa para dar uma direção para uma autoridade que está sem visão daquilo que tem que fazer, às vezes ela não assimila bem a situação. E foi o que aconteceu com o rei de Samaria, né? Sim. Ele não assimilou bem a situação. Ele, em vez de acreditar naquilo que Deus estava fazendo, ele simplesmente pegou aquela situação para se irar contra o homem de Deus. E agora estava caçando o culpado que era o homem de Deus. Sim. E nisso a gente vê, trazendo para os dias de hoje, amados, a gente, diante de muitos vídeos, diante de muitas coisas que a gente vê na internet, teoria da conspiração, governo ruim, governador, não sei o quê, e tantas coisas que a gente vê diante disso tudo, a gente chega a uma conclusão que não é nada disso, amados. É simplesmente o pecado. O pecado é que levou toda essa situação. Não é a culpa, e se a gente prestar atenção no verso 31, o rei de Samaria estava também tentando ali, de uma certa forma, acusar até o próprio Deus. Ele estava tentando assim, acusar o Eliseu e também o próprio Deus. Então, amados, não é o que nos cerca, é o que foi feito para chegar a esse ponto. Então, isso remete lá, a gente tem que voltar lá para o Jardim do Éden, onde tudo começou. Onde tudo se instalou, o pecado, quando alcançou o homem, trouxe toda essa situação. E o homem hoje, ele sabe que ele é dependente de Deus, mas às vezes o desespero e tudo aquilo que o cerca, em vez de buscar a Deus, para buscar a solução em Deus, prefere ficar acusando um, acusando o outro. Não, amados, a gente tem que entender que, como o bispo falou aqui, no meio da fala, ele falou da questão dos últimos dias, da volta de Cristo, a gente tem que entender que isso já está traçado, isso já está determinado. Nada que nós formos fazer vai mudar essa realidade. Queira eu, queira você, vai acontecer. Vai acontecer, não vai mudar essa realidade. O que cabe a gente é buscar a Deus, para que a gente seja livre daquilo que tem assolado esse mundo. E buscar em Deus essa paz, essa tranquilidade para a gente vencer essa situação, para passar essa situação e chegar lá do outro lado, glorificando a Deus por aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Pastores, uma coisa que a gente observa aqui nesse texto, que mesmo diante de qualquer situação, de qualquer dificuldade, né, a igreja do Senhor, ela tem que se destacar na terra. E se no início dessa crise aqui, Eliseu, ele consegue ter um olhar diferenciado para a crise, posteriormente ou subsequentemente, agora ele determina o fim da crise, né? Porque se você observar aí, já o rei, né, ele fala assim: olha, pega aqui um menino, um mensageiro, vai até Eliseu, diz para ele, né, que eu vou trucidar ele, né, cortar-lhe a cabeça. E só que Eliseu, irmãos, ele estava em casa, sentado com alguns anciãos, e eles estavam discutindo, né, a respeito de tudo isso. E é incrível, irmãos, mas Deus já avisou para ele: Ben-Hadad vai vir aí, né? Desculpa, não é Ben-Hadad, o rei da Síria vai vir aí, o rei de Israel, o rei de Samaria vai vir aí, né? E quando o moço chega,
o homem de Deus fala, olha, pode fechar a porta, põe ele para fora, porque logo após ele você vai ouvir os passos do seu Senhor, vai ouvir os passos do rei. E quando o rei chega a Eliseu, pastor Michele, pastor Celso, Eliseu já tem uma resposta pronta. Aí olha só, o versículo 7, o capítulo 7, o versículo 1. Então Eliseu disse, ouvi a palavra do Senhor. Ó, assim diz o Senhor, amanhã, por esta hora, na entrada de Samaria, uma medida de farinha será vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. Sabe o que é isso, querido? Se antes eles estavam comercializando esterco, você está entendendo? De pombos e cabeças de jumento, a preço de ouro. Agora, eles vão comprar farinha e cevada por preço de banana, aqui no linguajar brasileiro, que acho que nem é mais isso, né? Antigamente banana era barata, agora banana está tão caro quanto o ouro, né? Mas você está entendendo o que a gente está falando aqui? Então agora eles vão comprar alimentos a um preço justo. E na verdade, liquidação. Entendeu? O homem de Deus agora ele traz essa resposta para o rei. Só que eu observo aqui, e eu vou chamar aqui a pastora Michele de novo na conversa, que quando você profetiza a bênção, sempre tem alguém para duvidar. Sempre tem alguém para duvidar, né? E aí tinha que ter um capitão lá, né? Para duvidar. Sim. E aí o que acontece, pastora Michele? O profeta profetiza também uma maldição, né? Porque da mesma forma que ele fala que vai ter a comida, ele fala o quê para o capitão? Que ele verá, mas ele não vai comer. Não vai comer. E o que a gente quer falar com isso, querida igreja do Senhor? A gente quer trazer aqui para você o seguinte: nós não temos hoje como determinar o fim da quarentena. Nós não temos como determinar o fim da assolação que a Covid-19 está trazendo nas nossas famílias, na nossa igreja, no nosso país, no nosso mundo, no nosso planeta. Mas eu sei que o meu Redentor vive e breve se levantará em nosso favor. E nós precisamos ter fé, queridos. Nós precisamos acreditar. Acredite nisso. Porque a fé, o que Hebreus, pastor Sérgio, ele vai falar para nós? Que a fé é o firme das coisas que não se vê, mas que se espera. Então você espera, você acredita que o dia de amanhã será melhor do que o de hoje? Isso é fé. Não deixe de acreditar. Nós queremos finalizar aqui esse bate-papo, amém? Nessa conversa agradável, com esses 2 ícones aqui da palavra do Senhor, né? Amém? Aqui na nossa cidade, pastorei uma congregação ali no Itapuã, amém? Nós queremos finalizar aqui falando para você o seguinte: olha, não perca a tua fé. Amém, pastora Michele? Amém. Finaliza aí com eles, dá um beijo, um abraço, dá o seu recado e fecha aí a sua participação. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede e Glória dizer para você, cuide da sua vida espiritual. Amém. Assim como você está cuidando da sua saúde, passando álcool em gel, cuida da sua vida espiritual, porque é ela que vai te manter de pé. Glória diante a Deus. dos teus adversários. Amém. Tá? Quero deixar aqui um beijo para toda a congregação da 35, para todo o ministério, e que a bênção do Senhor chegue hoje sobre o teu lar, sobre os teus filhos, que a paz do Senhor repouse sobre o teu ser. Lembra o que diz lá em João? Que Ele veio para te dar a paz. Não Glória. a paz que o mundo dá, porque a paz dele excede todo o entendimento. Oh, aleluia. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém. Pastor Celso. Amém. Eu quero aqui finalizar, mas dentro disso aí que a gente esteve aqui nessa conversa boa e agradável, nós como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, às vezes nós temos uma dificuldade de se apegar naquilo que é bênção e aceitar aquilo que é maldição para as nossas vidas. É verdade. Às vezes é muito mais fácil o inimigo vir falar, vai morrer, e você aceitar isso, do que Deus falar, você vai viver e você aceitar isso. É verdade. Por quê? Porque isso se trata da fé, amados. Isso se trata daquilo que você crê que Deus vai fazer na sua vida. Então o meu recado para todos que estão ouvindo esse vídeo, creia somente que o Senhor vai te livrar dessa situação.
Não deixe a sua fé se abalar, não deixe a sua fé, não deixe desanimar diante dessa situação. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei se é psicológico, eu não sei se é saúde física, mas eu creio que Deus é capaz de mudar a sua situação. Eu não sei o que você está passando diante dessa quarentena, mas qualquer mal que chegar à sua tenda, você tem autoridade para repreender e ser abençoado se você tiver essa fé que está lá em Hebreus 11. Hebreus 11 fala, né? A fé é o firme fundamento. Então, eu deixo esse recado para todos que estão ouvindo esse vídeo. Amém? Amém. Eu agradeço em nome de Jesus. Estimado amigo e amiga, nós vamos fazer uma oração agora pela tua vida. Eu gostaria que onde você estiver, claro, se tu estiver dirigindo, não faz isso não, tá? Não fecha os olhos não, fica firme aí. Mas se você estiver seguro, tranquilo, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e nós vamos orar por você, tá bom? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, Tu és o Criador de todas as coisas, Pai, até da Covid-19, Deus. É verdade. Porque a Tua palavra diz que todas as coisas foram feitas por Ti